Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nos mecanismos de participação, sabe? Como a sociedade pode participar da gestão pública aqui no Brasil. Nós temos aqui um material bem completo sobre o assunto e a ideia é tentar entender juntos como é que se pode tornar a administração pública mais eficaz, né? E mais conectada com as pessoas. Ok, vamos desempacotar isso um pouco. Sempre aparece aquela ideia do governo empreendedor, né? Do Osborne e Gabler. Aquela visão de um governo que age mais como um catalisador, sabe? Que foca mais em direcionar as coisas do que necessariamente em fazer tudo sozinho. Um governo mais orientado para o cidadão, para as necessidades dele. Ok, vamos desempacotar isso um pouco. Sempre aparece aquela ideia do governo empreendedor, né? Do Osborne e Gabler. Aquela visão de um governo que age mais como um catalisador, sabe? Que foca mais em direcionar as coisas do que necessariamente em fazer tudo sozinho. Um governo mais orientado para o cidadão, para as necessidades dele. Exato. E essa busca por um governo mais, digamos, empreendedor, mais ágil, ela muitas vezes esbarra num problema bem clássico que a gente chama de fragmentação. O que é isso? Basicamente é quando cada parte do governo age meio que por conta própria, sabe? Sem muita conversa, sem coordenação com as outras partes. Tipo, cada um rema para um lado? É, tipo isso. E o resultado, claro, é ineficiência. Muitas vezes trabalho duplicado ou, pior, às vezes um órgão até atrapalha o que o outro está tentando fazer. E o que é fascinante aqui, eu acho, é como a ideia de articulação surge como a solução para isso. Articulação, como assim? Articulação no sentido de interação, de cooperação mesmo, fazer esses diferentes atores, tanto dentro do governo, entre os órgãos, quanto do governo com a sociedade, conversarem e trabalharem juntos de verdade. Isso passa, claro, por fortalecer os mecanismos de coordenação intergovernamental, intragovernamental, e também integrar sistemas, tecnologia para facilitar essa comunicação toda. Faz todo sentido. E essa articulação, ela não é uma coisa só, né? Você mencionou aí, tem a intragovernamental, que é tipo dentro do mesmo nível, né? Ministérios conversando entre si ou secretarias estaduais. Tem a intergovernamental, que é essa dança entre União, estados, municípios, que a gente sabe que não é simples. E tem a articulação que talvez seja a mais crucial para a gente hoje, a do governo com a sociedade civil. Exatamente. E essa coordenação intergovernamental entre os diferentes níveis nos leva direto para a discussão sobre os modelos de federalismo que a gente tem no Brasil. Se a gente conectar isso ao quadro geral, né? A gente pode pensar, por exemplo, no chamado federalismo cooperativo. A ideia é que União, estados e municípios trabalhem juntos, colaborem na implementação de políticas públicas. É o que a gente vê muito na saúde, na educação. Ah, tipo o SUS, né? Que tem responsabilidades divididas. Perfeito, o SUS é um exemplo clássico. Só que, na prática, essa divisão de tarefas e recursos, ela pode acabar dificultando um pouco na hora de saber quem é responsável pelo quê, sabe? Quem a gente cobra se algo não vai bem. A tal da responsabilização, ou accountability, fica mais difusa. Entendi. E qual seria a alternativa? Bom, existe também a ideia do federalismo competitivo. Nesse modelo, os governos subnacionais, estados e municípios, eles meio que competem entre si, por recursos federais, por investimentos privados, tentando mostrar que são mais eficientes, mais inovadores. Uma competição para ver quem faz melhor. É, a lógica é essa. A ideia é que essa competição estimularia a inovação, a busca por eficiência na gestão, mas, claro, tem o outro lado. Corre o risco de virar uma guerra fiscal, uma briga por recursos que pode acabar acentuando desigualdades regionais e, olha só, pode até piorar aquela fragmentação que a gente falou lá no começo, com cada um olhando só para o seu próprio umbigo. Nossa, complexo. E onde o cidadão comum entra nisso tudo? Porque a gente falou de governo para governo, mas e a participação da sociedade? Aí é que a coisa fica realmente interessante, eu acho. A gente ouve muito falar, por exemplo, dos conselhos gestores de políticas públicas, né?
e do famoso orçamento participativo, o OP. Sim, são dois mecanismos-chave. Aliás, tem um detalhe histórico sobre o OP que acho que pouca gente lembra ou sabe. As primeiras experiências com o orçamento participativo, ainda que bem tímidas, elas surgiram lá atrás, ainda na época do regime militar. Curioso, né? Muito bem lembrado esse ponto. É verdade, experiências pioneiras que depois ganharam força com a redemocratização. Mas falando dos conselhos gestores, são aqueles órgãos colegiados, né, que têm representantes do governo e também da sociedade civil organizada. A ideia é que eles participem da formulação das políticas, acompanhem a execução, fiscalizem e avaliem os resultados. É um espaço formal de diálogo e deliberação. E o orçamento participativo, como ele funciona na prática? Uma parte do orçamento de investimentos do município. A comunidade participa diretamente através de assembleias nos bairros ou elegendo delegados que vão representar as regiões. Nessas reuniões se discutem as prioridades, se vota em quais obras ou projetos devem ser feitos. Claro que existem regras, critérios técnicos definidos pela prefeitura, mas a decisão final sobre aquela fatia do orçamento é feita com essa participação cidadã. É um exercício bem direto de democracia na gestão dos recursos, sabe? Entendi. E fora esses modelos, tem um outro ator que sempre gera um pouco de dúvida, que fica ali meio no caminho entre o público e o privado, o tal do terceiro setor. O que são exatamente as organizações sociais, as OSs e as OSCIPs? Qual o papel delas nessa história toda? Ótima pergunta. O terceiro setor, de forma geral, engloba essas entidades privadas, mas que não têm fins lucrativos e atuam em áreas de interesse público, complementando ou colaborando com o Estado. As OSs, as organizações sociais, elas são reguladas por uma lei específica, a Lei 9.637, de 98. Elas recebem uma qualificação formal do Poder Executivo. É uma decisão do governo, um ato discricionário para poderem atuar em áreas bem definidas, como ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, saúde, cultura. E como elas se relacionam com o governo? Através de um instrumento chamado contrato de gestão. É um contrato mesmo, que estabelece metas, indicadores de desempenho, resultados que a OS precisa alcançar. O governo repassa recursos e acompanha o cumprimento dessas metas. É um modelo que busca mais flexibilidade e eficiência na gestão desses serviços. Certo. E as OSCIPs, qual a diferença? As OSCIPs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, são regidas por outra lei, a 9.790, de 99. Elas são, na origem, entidades constituídas por particulares, pela sociedade civil mesmo. Elas também atuam em áreas de interesse social, mas geralmente em serviços que não são considerados exclusivos do Estado. O vínculo delas com o poder público se dá por meio de um termo de parceria. Termo de parceria, não contrato de gestão. Exato. É um instrumento diferente com regras próprias. A qualificação como OSCIP também é diferente da OS. É um processo mais vinculado ao Ministério da Justiça e com critérios legais mais objetivos. Não é um ato tão discricionário do Executivo quanto a qualificação de uma OS. Então, a grande diferença está na natureza da entidade, na forma de qualificação e no instrumento jurídico que formaliza a parceria com o governo. Ambas são formas de trazer a sociedade civil para a gestão ou execução de serviços públicos, mas com modelos distintos. Entendi, ficou mais claro agora. E, além desses modelos de parceria mais estruturados, como OS e OSCIP, e dos mecanismos de participação direta, como conselhos e OPs, existem outros canais no dia a dia da administração que também são importantes, né? Penso aqui nas agências reguladoras, por exemplo. Elas não são exatamente participação direta, mas regulam setores inteiros. Sim, as agências reguladoras são um caso interessante. Elas têm uma autonomia maior em relação ao governo central, não têm uma subordinação hierárquica direta. A função delas é regular e fiscalizar setores específicos da economia, como telecomunicações, energia elétrica, petróleo, saúde suplementar. E elas têm poder normativo, podem criar regras e também poder de sanção, de aplicar multas. E a sociedade participa disso? Participa, sim, embora de forma mais técnica talvez. As agências são obrigadas a realizar consultas públicas antes de tomar decisões importantes,
antes de editar normas de grande impacto. É um momento formal para colher opiniões, críticas, sugestões dos setores regulados e da sociedade em geral. Além disso, muitas vezes elas realizam audiências públicas para debater temas mais complexos. Falando em audiências e consultas, tem outros canais também, né? As ouvidorias, por exemplo. Fundamental. As ouvidorias são aquele canal mais direto de comunicação entre o cidadão e a administração. Servem para receber reclamações, denúncias, sugestões, elogios. É um termômetro importante para a gestão sentir o que a população pensa sobre os serviços. E você mencionou bem as consultas públicas, que são mais formais, geralmente sobre um projeto de lei específico ou uma medida administrativa concreta. Temos também as conferências públicas, que costumam ser periódicas, organizadas por área, saúde, educação, assistência social, e reúnem governo e sociedade para definir diretrizes gerais para as políticas daquele setor para os próximos anos. E as audiências públicas? Qual a diferença para consulta? A audiência pública tende a ser um pouco mais aberta, mais informal que a consulta. É um espaço para debater um tema específico, um projeto que causa polêmica, ouvir diferentes pontos de vista antes que uma decisão seja tomada. Pode ser convocada tanto pelo executivo, quanto pelo legislativo ou até pelo judiciário em alguns casos. Uau, quanta coisa! Então, assim, tentando amarrar tudo isso, o que tudo isso significa na prática? Parece que o grande desafio para ter uma gestão pública realmente moderna e eficaz é conseguir costurar essas duas pontas, né? De um lado, ter uma máquina pública eficiente por dentro, com boa articulação entre os órgãos, talvez com essa mentalidade mais empreendedora que a gente falou no início. E do outro lado, ter canais que funcionem de verdade, canais fortes, abertos, para que a sociedade possa participar, possa influenciar, possa controlar. É isso. Perfeito. Acho que você resumiu muito bem o nó da questão, o desafio real é como fazer com que essa participação não seja apenas simbólica, sabe? Ou só para cumprir tabela. Como garantir que a voz da sociedade, que as decisões tomadas em conselhos, em orçamentos participativos, que as sugestões das ouvidorias realmente gerem impacto, que melhorem as políticas públicas e, no fim das contas, a vida das pessoas. É, porque não adianta ter o canal se ele não leva a lugar nenhum, né? Exatamente. E isso levanta uma questão importante, que é a importância das pessoas conhecerem esses mecanismos todos. Saber que eles existem, como eles funcionam, onde procurar. Porque entender esses processos fortalece a cidadania ativa. Dá ferramentas para que as pessoas possam, de fato, fazer sua voz ser ouvida e tentar influenciar as decisões que afetam a vida delas e da comunidade. E aí talvez fique até uma provocação final para quem está nos ouvindo. Pensando na realidade local, nos desafios específicos aí da sua cidade, do seu bairro, qual desses instrumentos todos que a gente conversou? Conselhos, orçamento participativo, audiências, ouvidorias, quem sabe até uma OS ou OSCIP atuando na área, qual deles parece ter mais potencial, hoje, para realmente fazer a diferença? Para enfrentar os problemas concretos que a comunidade vive. Acho que é uma reflexão que vale a pena, né? Para a gente pensar em como tornar essa participação cada vez mais efetiva.